Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Aqui vamos nós para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. E estamos na aula de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. Lembrando que nós estamos estudando, eu faço uso aqui da revista, do material da CPAD, e nesse primeiro trimestre de 2023, estamos estudando sobre Aviva a Tua Obra. Esta é o tema dos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, da Escola Bíblica Dominical. Temos aí esse tema maravilhoso, o subtema, o chamado ao quebrantamento, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Muito bom esse assunto sobre o avivamento. Nós tivemos na primeira aula falando sobre o que é o avivamento. A segunda aula nós tratamos sobre o avivamento no Antigo Testamento. A terceira aula, que foi a aula passada, nós tratamos sobre o avivamento no Novo Testamento. E esta aula, então, de número 4, nós trataremos sobre o avivamento, ou melhor, o Ministério Avivado de Jesus. Lembrando que esta aula presencialmente será no dia 22 de janeiro de 2023. Se você mora em Cabreúva, eu convido você a estudar comigo presencialmente, se você quiser, lógico, né? Eu dou aula presencialmente na rua Paraíba 248, na Assembleia de Deus Aliança de Paz. Aqui é uma pré-aula, uma videoaula, um panorama do que vai ser a nossa aula presencialmente dia 22 de janeiro de 2023. Muito bem, mas vamos lá então ao nosso título especial, o Ministério Avivado de Jesus. E como você sabe, a gente tem um texto áureo, né? O texto maior, que está escrito o seguinte: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4:14. Bastante interessante esse texto áureo que nós vamos comentar já um pouquinho sobre ele. A verdade prática diz o seguinte: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A verdade prática, na verdade, é um resumo de toda a lição. O que nós aprendemos na lição, ela resume em poucas palavras. A leitura bíblica em classe, né? Se você é familiarizado com a revista, você vai lembrar que é extraído o texto bíblico e colocado aqui, que é a base para o nosso comentário. E essa leitura bíblica em classe é feita na sala de aula, juntamente com o professor, juntamente com todos os alunos, e automaticamente é feito o comentário sobre ele. E isso está em Lucas, capítulo de número 4, do versículo 14 ao versículo 22. Mas agora eu quero comentar com você um pouquinho sobre o texto áureo, né? O texto maior, a chave para o nosso assunto sobre este título desta aula, o Ministério Avivado de Jesus. E aí, diz então o texto áureo, esse versículo maravilhoso, versículo 14 do capítulo 4 de Lucas. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Bom, esse versículo, ele está no capítulo 4, então, de Lucas, no contexto do capítulo de número 4, do versículo 14 até o versículo de número 30. Lógico que todo o capítulo de número 4 de Lucas está tratando de um contexto, falando aí do batismo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois ele foi para o deserto, e lá ele passou 40 dias e 40 noites em oração e jejum. Quero sempre lembrar para você que é importante nas nossas aulas ter a Bíblia, né? Não tem como você lecionar sobre o assunto
das Escrituras sem que você esteja aí familiarizado com a palavra de Deus, tá bom? Então, no meu assunto aqui, os dois materiais didáticos que eu uso é a Bíblia Sagrada, em primeiro lugar, e aí a revista, que não tem jeito, que é a revista da CPAD, aí que temos as aulas durante esses 3 meses. Como eu estava comentando, então, o capítulo de número 4 de Lucas trata do batismo de Jesus, da tentação de Jesus propriamente dito. Eu quero lembrar com você o seguinte: Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. Essas informações, elas estão em Mateus, capítulo de número 3, do versículo 13 ao 17, com bastante detalhes. Você pode conferir Mateus 3, do 13 ao 17, quando ali Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão. E quando ele estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. A pomba simboliza o Espírito Santo pelas suas características, né? Como um animal sensível, manso, delicado, enfim. Então o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus. E ouve-se uma voz no céu que ecoou e disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Ou seja, este é o meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Essa voz do Pai. Então ali no batismo de Jesus aparece as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Embora alguns colegas falam que Trindade não tem na Bíblia, como de fato não tem. Mas a doutrina, o assunto, o embasamento para a nossa doutrina de que nós cremos em um único Deus, porém 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente vê no batismo claramente. Jesus sendo batizado nas águas do Rio Jordão, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai falando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Muito bem. E aí, em Lucas, capítulo de número 4, no versículo de número 1, aparece que Jesus, após ser batizado nas águas, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Jesus está cheio do Espírito Santo, principalmente a partir de nós enxergarmos quando ele desce as águas batismais. Então, após o batismo nas águas, Jesus, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo, ele foi para o deserto. No deserto ele passa 40 dias em oração, 40 dias em oração e jejum. E quando encerra esses 40 dias, ele sofre as investidas de Satanás. O diabo se apresenta para ele e tenta-o. Isso está com detalhes em Mateus capítulo de número 4, do versículo 1 ao 11, você pode conferir na sua Bíblia. E o diabo tentou o Senhor Jesus usando inclusive a palavra de Deus, só que usando de forma descontextualizada, ou seja, fora de contexto, que o diabo é perito nisso. Ele conhece a palavra, porém ele não tem condições de usá-la dentro do contexto. E Jesus rebateu o diabo e venceu o diabo. As 3 tentativas dele, que Jesus foi tentado na carne, nas emoções e no espírito. Ele foi tentado no físico, vamos dizer, foi tentado na alma, que é falando das emoções, e tentado no espírito. Jesus venceu todas as 3 tentações através da palavra de Deus. Ele respondeu com a palavra de Deus, porém, respondeu dentro do contexto. Porque isto é uma prova para nós que quando nós conhecemos a palavra, estudamos a palavra e nos consagramos, estamos então com uma vida avivada, cheia do Espírito Santo, nós vamos resistir o diabo e vencê-lo através da palavra de Deus, porque
ele não resiste à palavra de Deus, o diabo não resiste à palavra de Deus sendo falada por uma pessoa que também é cheia do Espírito Santo. Maravilha, uma bênção. E aí, o versículo de número 14, onde está inserido o nosso texto áureo, que novamente eu vou citar para você, que diz: então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, assim que ele foi tentado no deserto, depois dele ter vencido ou passado os 40 dias em oração e jejum e vencido também o diabo ali, ele volta para a Galiléia. E na Galiléia, na região da sua cidade, que Jesus é da cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré é pouco conhecida na história, né? Mas pelo fato do Senhor Jesus, ela ganha destaque. E quando Jesus está, principalmente na região de Nazaré, na Galiléia, que diz aqui, ele voltou para a Galiléia, voltou da consagração, voltou do monte, para desenvolver o seu ministério. Na realidade, em Lucas 4, a partir do versículo 14, algumas bíblias já mostra no epígrafe que Jesus foi expulso de Nazaré. Mas a gente analisa o contexto de que ele tinha por costume, Jesus tinha por costume ir na sinagoga aos sábados, que é um exemplo bastante interessante para nós também. Esse exemplo que nós temos de ir para a igreja, para congregar e para estar com os irmãos e ali louvar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus. Então Jesus também tinha esse costume de ir aos sábados na sinagoga. A palavra fala isso com bastante detalhes, essa ideia de costume. No versículo de número 16 do capítulo 4 de Lucas, você confere lá, que está mostrando com clareza que Jesus tinha por costume ir na sinagoga. E nessa ocasião ele teve a oportunidade de ler o livro, as Escrituras, o cânon sagrado. Embora ele, teologicamente falando, ele não tinha... ele não estava, digamos, preparado teologicamente para isso, no sentido de que tinha ali as autoridades que faziam esse tipo de trabalho, mas indiscutivelmente, por uma permissão de Deus, porque Deus sabe como fazer, Jesus sim leu o livro. Foi-lhe dado o livro para ler, né? E diz lá o texto, versículo 17 do capítulo 4 de Lucas: e foi-lhe dado o livro. Então, não sei qual foi a razão, eu acredito ser tudo da permissão do Senhor, do Espírito Santo, ele que estava dirigindo. E ele então leu ali aquela escritura, principalmente aonde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Essa leitura foi feita no livro de Isaías, no capítulo de número 61. E aí ele encerrou, assim que ele terminou a leitura, ele se assentou e ele disse o seguinte: essas escrituras cumpriu-se hoje aqui entre vocês. E cumpriu as escrituras. Interessante isso daqui. Verso 21 do capítulo 4 diz: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, o Senhor Jesus é o próprio cumprimento dessas escrituras. É isso que ele quis dizer. E todos ali na sinagoga ficaram com os olhos fitos nele, porque a autoridade que ele falava era extraordinária. Lógico que depois se encheram de ira, porque Jesus, conhecendo os corações, percebeu que ele não foi bem recebido na sua cidade de Nazaré. E ele até disse: o profeta na sua pátria não tem honra. E olha, a Bíblia fala claramente que no versículo 29,
Versículo 28, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira de Jesus. E no verso 29, e levantando-se o expulsaram da cidade. Então, tentaram ali expulsar o Senhor Jesus da cidade, levaram até o cume do monte em que a cidade estava edificada e tentaram, digamos na nossa linguagem, jogar o Senhor Jesus de lá, mas ele, de uma certa forma, Jesus é muito sábio, é muita inteligência, ele escapou entre o meio deles e retirou-se deles. Bom, mas o que interessa para nós aqui, na verdade, é entender que o ministério de Jesus é um ministério avivado, que esse que é o título da nossa aula. O ministério de Jesus é avivado. Agora, por que é avivado? Porque ele é conduzido pela virtude do Espírito Santo. Virtude aqui é poder. Então, o ministério de Jesus tem uma característica de poder. 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 Então, é através do poder que ele operou muitos milagres. Quando o Espírito Santo está sobre a vida dele, ele está avivado, ele está cheio do Espírito Santo, ele fala com autoridade e ele faz milagres. Isto, na verdade, o texto fala que pelo fato dele andar pela virtude do Espírito Santo e operar pela virtude do Espírito Santo, a sua fama corria por todos os derredores. Então, isso é um modelo para nós, que uma pessoa cheia do Espírito Santo é inevitável que a sua fama também aconteça. Lógico que fama aqui no sentido de resultado de ações, e no caso, resultado pelo poder do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não é pecado ser famoso, mas o pecado é correr atrás da fama. Tem pessoas que se desesperam querendo ser famosos. Aí está o perigo, e aí é um grande erro. Mas quando você trabalha honestamente, age com sinceridade, e principalmente no nosso caso aqui, ser cheio do Espírito Santo, você vai ser famoso sim, e isso não é pecado. Tudo bem? Vamos então ao tópico de número 1, feito aí as considerações do nosso texto áureo e também a introdução. Embora a introdução diz o seguinte: Jesus iniciou o seu ministério então na Galileia, provocando grande repercussão, por isso que ele ficou famoso. Ele se destaca diante do povo, ele, através da fama, como eu estou dizendo, e diz lá o texto, pela virtude do Espírito Santo voltou para a Galileia. Vemos o impacto disso, vemos o ministério avivado do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo veio sobre ele. Eu quero lembrar com você o que diz em Atos capítulo 10 e versículo 38, que ali diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem entre o povo e curando a todos, libertando a todos os oprimidos do diabo. Jesus fez muitas maravilhas, muitos prodígios, mas através da unção do Espírito Santo. E alguém pode perguntar de repente, mas como assim? Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida avivada? Como humano, sim, porque Jesus é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Como homem, ele, até como modelo para nós, ele submeteu-se a ser cheio do Espírito Santo para operar maravilhas. E é o que nós vamos ver no tópico de número 1. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. É o que diz o tópico de número 1. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus, a gente vê claramente, como diz o comentarista, já logo no nascimento. O nascimento de Jesus teve uma ação. O comentarista colocou aqui que o anjo Gabriel deu uma notícia para Maria, e a mensagem era a seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo. Então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria.
E com isso, nós vemos o papel do Espírito Santo como executor do divino ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autenticando, eu diria, ele como o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso significa que Deus habitou entre nós, que é o que diz João, capítulo de número 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja Deus. Então, a ação do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Vemos a ação do Espírito Santo, como eu já pontuei no início da minha fala, no batismo de Jesus. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo através de João no Rio Jordão. E ali o Espírito Santo desceu como pomba vindo sobre ele. E aí, como eu já falei, ouve-se uma voz do Pai do céu que disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo". Na verdade, isso era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. Fica claro ali as três pessoas da Santíssima Trindade. O Filho Jesus saindo da água, o Espírito Santo descendo e a voz ecoando do céu, a voz do Pai. E a letra C, né? Pontuei aqui A, nascimento, B, batismo e C, tentação, porque quando ele sai do batismo nas águas, ele vai para o deserto. Então, depois que Jesus foi batizado, ele foi conduzido, como eu disse, pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Às vezes aparecem pessoas por aí colocando isso como doutrina para jejuar. Olha aí, precisa jejuar 40 dias, 40 noites para ter um ministério extraordinário. Meu irmão, não precisa isso. Na verdade, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Porque, na verdade, tanto Moisés como o Senhor Jesus, duas figuras extraordinárias para ficar nos escritos sagrados, para servir como modelo para nós. Na realidade, hoje, não há necessidade. Se o irmão quiser jejuar 40 dias, 50 dias, fique à vontade. Mas não há necessidade. Você pode jejuar um dia, 2, 15 dias. Enfim, desde que seja jejum com propósito, tá certo? Aqui no caso ele se absteve de água, de comida, ele nem comeu e nem bebeu. Hoje em dia aparece alguns aí com jejuns esquisitos que na verdade não é jejum. É invencionice de homens. Estou jejuando pão, estou jejuando feijão, estou jejuando chocolate, essas coisas. Estou jejuando Facebook, já tem alguém que saiu com essa. Vamos jejuar aí redes sociais, quero ficar longe da internet, me consagrando. Nada a ver isso, entendeu? Jejum é se separar para Deus, é um culto para o Senhor, se abster de alimento e também do líquido, a não ser que tenha aí questão de saúde, de repente você pode jejuar, mas ingerir o líquido, até aí tudo bem, tá? E jejum também é aquele, tá jejuando, então, principalmente a gente entende que começa meia-noite e toca direto aí enquanto você for o seu propósito. Mas assunto sobre jejum é um outro momento. O que eu estou dizendo aqui é que Jesus como modelo, jejuou, se consagrou, se preparou em oração, e para que ele, então, ficasse ali nitidamente uma pessoa cheia do Espírito Santo, fazendo tudo que para cumprir a justiça e vencer o diabo pelo poder, tanto da palavra como através da unção do Espírito Santo. Fica claro, né, que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, de repente o resultado das suas provações lá no deserto, as tentações do inimigo, não seria de repente tão satisfatória assim, de uma vez que nós estamos falando no sentido humano do Senhor. Ponto 2 do tópico de número 1, lembrando que o tópico de número 1 que eu estou trabalhando aqui na lição, né? Cadê? Para mostrar para vocês. Tópico de número 1, né? Embaixo. E aí o ponto 1 eu falei o Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E o ponto 2, o Espírito Santo no ministério de Jesus.
Então, primeiro a gente viu na vida de Jesus, no nascimento, no batismo e na tentação. Agora a gente vê o Espírito Santo agindo especificamente no ministério do Senhor Jesus. Jesus iniciou seu ministério com aproximadamente 30 anos, depois de voltar do Monte da Tentação, como nós estávamos falando aqui, principalmente ali, que ele subiu, teve a oportunidade de ler o livro, enfim, tudo isso que a gente já viu até aqui. O texto lá que mostrava, o Espírito Santo é sobre mim, pois o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Esta, então, na verdade, era a missão de seu ministério. A missão de Jesus era evangelizar os pobres. E aí, de repente, você pode dizer, mas então os ricos não podem ser evangelizados? Pode, é que Jesus aqui deu destaque, ele quis falar no sentido de pobres aqui, aquelas pessoas que realmente se abrem para o evangelho. Porque tem pessoas que são ricos, não que os ricos não podem, mas se ele coloca o coração na riqueza e diz que não precisa de Jesus, não precisa do evangelho, então Jesus disse, eu vim aqui para pregar para os pobres, aqueles que se quebrantam, aqueles que têm um coração quebrantado. Nesse caso, o cidadão pode financeiramente, materialmente falando, ter aí, ser uma pessoa bem-sucedida, no sentido de poder aquisitivos, mas ele se sentir que ele necessita espiritualmente do Senhor. Aí sim, para ele é o evangelho também. Mas não só a evangelização, o evangelho é completo. Jesus, o texto lá diz que o Senhor tinha ungido para ele curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantados do coração, como eu estou falando, são aqueles que têm o coração humilde, não pode confundir, tá? Quebrantado de coração. Porque senão a pessoa diz, então olha lá, tem alguém chorando e tal, são quebrantados de coração. Nem sempre. Tem gente que chora, mas é exaltado e orgulhoso, tá? Quebrantado de coração é aquele que se volta para o Senhor, é humilde de coração. Então não pode esquecer de que o Senhor falou em Mateus 11:28. Vinde a mim todos, vinde a mim e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Louvado seja ao nome do Senhor. Também, Jesus, o seu ministério era para pregoar liberdade àqueles que estavam cativos, principalmente na escravidão do pecado. Porque o pecado, na verdade, escraviza as pessoas. Mas quando Jesus chega, ele liberta. Você lembra de João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a proposta do Senhor Jesus, trazer liberdade para todos aqueles que crê nele. E dar vista aos cegos. Jesus curou literalmente alguns cegos, como por exemplo o cego Bartimeu, em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 40, a gente vê essas expressões, esse texto. A gente vê, por exemplo, em João, capítulo de número 9, quando Jesus curou um cego de nascença, e por aí vai. Ali ele curou literalmente, mas a lição espiritual para nós é que, às vezes, estamos cegos, mas com a chegada da luz do Evangelho, os nossos olhos são abertos para ver a glória de Deus e ver um futuro melhor com Jesus. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do Salvador. O que a gente viu aqui, então, é a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus. Tópico de número 2 diz o seguinte: Jesus e a oração em seu ministério, que é tudo uma sequência. Ele é um modelo. E aí a gente vê aqui o valor da oração. A oração do Pai Nosso, por exemplo, aparece em duas versões nos evangelhos. Aparece em Mateus e aparece também em Lucas. Em Mateus aparece com mais detalhes. Já em Lucas aparece com menos detalhes. Mas na verdade a oração do Pai Nosso, ela não tem a proposta, como muitos acham, que ali é para rezar. Eu tenho alguns colegas que dizem, olha aí a reza do Pai Nosso. Eu respeito, mas eu quero deixar bem claro que é oração. Jesus ensinou a orar ali. Pai Nosso é oração.
e não para ficar repetindo o que está no texto. Mas na verdade é um padrão. Ele disse que quando for orar é para orar assim: Pai nosso que estás no céu. Se colocar ao Pai, Pai nosso, quer dizer, eu também tenho irmãos em Cristo, entende? Que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Não dá para mim fazer uma oração sem exaltar a Deus, sem glorificar a Deus. Essa é a ideia da oração do Pai Nosso que Jesus quis mostrar. E ele quis mostrar também que esse deve ser o modelo da nossa vida. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Também o Senhor ensina com a oração do Pai Nosso que a vontade de Deus é soberana. Aquilo que eu quero pedir para Deus, que eu quero que aconteça, seja feita a tua vontade. Eu vou viajar se Deus quiser. Eu vou ter a aula presencialmente se Deus quiser. Percebe? E só depois que ele ensina aqui o modelo da oração que eu vou me preocupar com as minhas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Eu sou um pecador, eu tenho necessidade de ser perdoado. Então Jesus ensinou sobre o modelo da oração. Você vê que Jesus não ensinou sobre todo o conteúdo teológico, né? Olha, se vocês quiserem ser meus obreiros, meus discípulos, vocês têm que aprender a palavra, aprender tudo certinho. Ele falou assim, que está em Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras, né? Que está escrito lá. Ou conhecereis a verdade vos libertará. Claro que ele falou sobre isso. João 5,39 também. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Claro que Jesus deu ênfase para a gente conhecer as Escrituras, mas ele não deu aula especificamente. É isso que eu estou querendo dizer. Mas em termos de oração ele ensinou. Então parece que ele deu destaque a essa questão de orar. E é uma pena que hoje em dia a gente percebe pessoas que menosprezam as orações. As reuniões de orações na igreja, por exemplo, é a minoria. Pesquisas mostram isso, que é a minoria. Os grandes congressos, as grandes conferências, lota de pessoas. Trabalhos, mesmo eclesiástico que eu estou falando, mas se não for falar de oração e de estudo da palavra de Deus, lota os grandes templos, os locais de eventos. Mas quando é para oração, é pouca gente. A fila da oração é muito pouca. Que pena, não deveria ser assim. A oração do Pai Nosso, então, revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, não que é a reza que eu estou dizendo, não que é esse texto, mas toda a sua oração baseado no modelo que é a oração do Pai Nosso revela que nós estamos com o coração quebrantado e estamos se voltando para o Senhor, prontos para viver o verdadeiro avivamento. E no ponto 2 do tópico de número 2, que o tópico de número 2 que eu estou trabalhando aqui é Jesus e a oração, tá? Então eu falei em primeiro o valor da oração. Tanto é que tem valor que ele ensinou sobre a oração do Pai Nosso. Já que uma vida de oração, o que a gente vê? Então nos evangelhos a gente percebe várias ocasiões em que Jesus orou. Jesus orou, por exemplo, como a gente já viu, no deserto, 40 dias e 40 noites. Ele orou, consequentemente, então, para escolher os apóstolos. Jesus fez orações de gratidão a Deus inúmeras vezes. A gente percebe, já vimos que ele tinha por costume de ir na sinagoga e, digamos, quando ele está longe da sinagoga, ele orava no monte. Então Jesus é o nosso modelo de oração. Tanto é que em noites anteriores em que dele ser crucificado, ele orou, por exemplo, no jardim do Getsemane. Ali é extraordinário. Na oração do Getsemane é a oração mais marcante, mais vibrante. E é a oração que ele se coloca em submissão ao Pai. E ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E eu ainda coloco mais um ponto aqui que não está na lição, que quando Jesus foi levantado na cruz, quando ele está pregado na cruz, a primeira palavra que ele fala pregado na cruz é sobre oração. Porque ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele está orando.
A última palavra que Jesus fala na cruz também é oração. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus, meus amados amigos, irmãos e professores, ele é modelo de oração. Então a oração ela teve um papel importante no ministério terreno de Jesus, porque é fácil às vezes falar, mas o ministério de Jesus avivado e tal. Pois é, mas a gente está vendo aqui como ele submeteu-se ao Espírito Santo e como ele também teve essa vida intensa de oração. Um modelo realmente para nós. E o tópico de número 3 fala, uma vida na unção do Espírito. Com unção nos referimos a uma vida de serviço. Então sempre que se fala de unção, está falando de serviço, a semelhança do Senhor Jesus. Ele, cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, ele produziu um ministério, produziu milagres, maravilhas, prodígio, ou seja, um ministério realmente avivado. E no número 1 deste tópico de número 3 fala a unção do Espírito Santo na vida do obreiro. Aqui é interessante, porque os obreiros precisam de ser cheios do Espírito Santo. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor, muitas. Ele exerce liderança, ele cuida da questão administrativa, tem a questão da atividade no ensino, tem a questão do aconselhamento para os membros, tem a questão, tem até obreiros aí da parte da construção, tem obreiros que na verdade, além de ele ser pregador, ensinador, ele também faz parte do ministério da música. Enfim, o trabalho do obreiro é uma diversidade. E pelo fato dessa quantidade de trabalho, às vezes pode acontecer de entrar isso em uma rotina. Então o verdadeiro homem de Deus, o obreiro do Senhor, precisa ter em mente que ser obreiro do Senhor, fazer parte de um ministério, não é como a vida profissional. Na vida profissional, eu vou lá, estudo e depois continuo aí fazendo pesquisas, alguma coisa, e vou fazer meu trabalho. Mas no ministério é diferente. No ministério, o nosso trabalho ministerial sempre é culto. Se eu estou no ensaio do grupo de louvor, é culto. Se eu estou para a pregação, é culto. Se eu estou num trabalho de aconselhamento, é culto. Então tudo é culto, é sagrado. Logo, precisa de oração, precisa de consagração e precisamos da unção do Espírito Santo. Então, na verdade, não podemos negligenciar a oração, jejum, estudo devocional da palavra do Senhor. Tá certo? Esse é o modelo que Jesus deixou para nós. Mas não é só os obreiros, não. O tópico de número 2 fala aqui da unção do Espírito Santo na vida dos crentes, de um modo geral. Lembrando que o obreiro também é crente, né? Então, mas aqui se refere àqueles irmãos que não têm atividades ministeriais, mas que são importantes, porque no corpo de Cristo todos são importantes. É que o obreiro está na frente, ele tem liderança, às vezes ele é responsável por um trabalho, ele é pastor, pastor presidente, pastor local, pastor setorial, enfim, é uma gama de trabalhos. Mas as pessoas do cenário, do seio da igreja, que tem outras atividades diferentes do obreiro, mas também eles precisam de ser cheios do Espírito Santo, porque viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio só de quem é do ministério. A palavra de Deus diz que todos nós somos o sacerdócio real. Essa informação está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Lá fala o seguinte, que nós somos o sacerdócio real. Nós fomos chamados, nós somos sacerdócio real. Toda a igreja é o corpo sacerdotal. Lembrando que o sacerdote é aquele que oferece a Deus sacrifícios e intercede pelo povo. Então, se você é membro da igreja, você faz parte do corpo sacerdotal, sacerdócio real, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o trabalho não é só do pastor, não. Todos os crentes na igreja precisam fazer
o trabalho de oração está na dependência aí do Espírito Santo e também aprender a palavra de Deus e evangelizar. Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares. E eu sempre digo sobre isso daqui, que está lá em Mateus 28, do versículo 18 em diante, que ali está escrito, Jesus ressuscitou e tendo ressuscitado, disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali ele não disse que era para ir os obreiros, os apóstolos. Ele disse, ide, ou seja, todo aquele que é salvo. Marcos 16 e 15, da mesma maneira. Disse Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então não tem essa. Às vezes a gente encontra pessoas, mas essa responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do pastor. É o pastor que tem que visitar, é o pastor que tem que fazer isso, o pastor que tem que pregar. O pastor que tem que fazer tudo. E você não é a igreja? Então todo aquele que aceitou Jesus como Salvador é a igreja. Todos são responsáveis, todos fazem parte do sacerdócio. Então todos precisam fazer a obra do Senhor e nada de querer deixar só para o pastor. Mas para fazer isso precisa estar cheio do Espírito Santo, porque se não tiver uma vida avivada, realmente vai ficar, como eu chamo, inventando moda, inventando conversa e desculpas para não fazer a obra do Senhor. Porque na verdade não é só pregar no púlpito, que às vezes a pessoa, mas eu não prego, eu não tenho sabedoria, eu não sei dar aula. Você pode ser testemunha de Jesus na escola, no trabalho, em qualquer lugar que você estiver. A questão é ser cheio do Espírito Santo, se congregar, aprender a palavra de Deus. Em qualquer lugar que você chegar, você pode exercer o papel de servo de Deus e de pregador da palavra de Deus. Assim, todos nós seremos testemunhas poderosas do Senhor Jesus a cumprir o que ele falou em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia e até os confins da terra. Então Jesus teve uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo. Então, unção do Espírito Santo fala de serviço. Costumo dizer o seguinte, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, mas para quê? Então o irmão precisa receber o batismo com o Espírito Santo. Para quê? Para ficar falando línguas estranhas na igreja? Você é cheio do Espírito Santo para quê? Para se exibir? Não, para fazer trabalho. Porque Jesus era cheio do Espírito Santo, mas ele trabalhou muito. Então eu quero ser cheio do Espírito Santo para mim continuar produzindo vídeo, para mim continuar pregando a palavra de Deus. Então ser cheio do Espírito Santo é para isso, para ir lá orar pelas pessoas enfermas, para ir fazer o trabalho de capelania. E a gente conclui aqui esta aula dizendo o seguinte, então nesta lição nós vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado. Por que ele teve? Porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, aqui fica um detalhe. Se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para poder desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? E eu colocaria aqui mais. Se ele foi exemplo em oração, em meditação na palavra de Deus, em jejum e consagração, e procurou se afastar do mal, por que nós seríamos diferentes? Porventura, nós seríamos melhor que o nosso mestre? Então, que nós possamos viver uma vida de serviços à causa do mestre, de modo que o Espírito Santo, a cada dia, confirme a sua obra em nós e tenhamos um ministério avivado no modelo do ministério avivado de Jesus. Se você ficou comigo até aqui, eu quero te agradecer de coração e pedir que você deixe um curtir, deixe um comentário se possível e se quiser pode se inscrever também no meu canal, tá bom? Até a próxima aula, um forte abraço!